tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Meus irmãos, a graça e a paz seja com todos. Na vida a gente tem que construir pontes. Por mais diferenças que a gente tenha, nós temos que construir pontes. As diferenças sempre existirão. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Olha a inteligência do nosso Deus. Ninguém tem a digital igual a de ninguém. Ninguém. Somos diferentes. Homens é diferente de mulher, mulher é diferente de homem. E a beleza está aí. O problema das diferenças é quando a gente não tem tolerância em respeitar as diferenças um do outro. Quando os defeitos do outro é intolerável, aí que a diferença complica. Mas não é para complicar. Temos que aprender a construir pontes. Você pode ver que quando existe a passarela, ela leva você de uma rua a outra, ou de uma via para o outro lado. É uma ponte que faz você passar por cima. Há um projeto aí de se construir uma ponte de Salvador até Itaparica. Já imaginou se ela sair? Ninguém vai precisar pegar ferryboat, aquele transtorno todo, sair de carro. Na vida temos que aprender a construir pontes. As diferenças não podem ser motivos para separar. Só separa quando na ponta não existe a tolerância para respeitar a diferença do outro. Então, na vida, temos que aprender a construir pontes. Amém? Amém. Quem concorda comigo, diga amém. Puxa, não falei nada demais, tem que concordar mesmo. Mas você que trouxe a sua Bíblia, abra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos trabalhar. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. João viu o número de um povo salvo, de um povo salvo pelo Senhor. Estavam todos de vestes brancas, e neste número estava eu, e neste número, e neste número, e neste número estava eu. 4:22. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César.
Algumas traduções diferentes da minha, isso deve estar na sua, diz assim: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. Olha que lindo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos. Essa igreja ficava em uma cidade macedônia chamada Filipos. E essa cidade recebeu esse nome em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe. E nessa cidade nasceu uma igreja. Paulo, quando iniciou essa igreja, foi nas margens de um rio. Ele ajuntou algumas mulheres e ali ele começou a pregar. Foi assim que a igreja de Filipos nasceu. Paulo tinha um carinho muito grande com essa igreja. Quando ele escreve essa carta aqui, ele está preso em Roma. Mas ele se preocupa com essa igreja lá do outro lado e faz questão de mandar cartas de consolo, de fortalecimento, de edificação. Olha que ele abriu essa igreja, estabeleceu essa igreja, constituiu oficiais e seguiu viagem para fazer a obra de Deus. Continuou pregando. E aquela igreja se firmou. E sempre ele tinha o hábito de revisitar essas igrejas. Quando ele não podia estar presente fisicamente, ele escrevia cartas. Cartas de incentivo, de motivação, de estímulo para a igreja. E a igreja de Filipos não era diferente. E algo chama a atenção aqui, quando ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os que estão na casa de César. Quem era César? O imperador de Roma. Mas não era só isso. César era adorado como um deus. A maioria de todas as perseguições que vinha sobre a igreja vinha da parte de Roma. E Paulo justamente está dizendo que mesmo na casa de César, Deus está fazendo uma obra. Mesmo na casa de César, Deus está salvando. Olha que estímulo. A igreja está ali passando por lutas, por provações, por opressão, por perseguição, está oprimida, e vem de fora uma carta dessa dizendo: olha, vocês estão passando por lutas aí, vocês estão passando por dificuldades aí, olha aqui em Roma, a casa de César, onde ele manda, onde está o trono dele. O nosso Deus é tão poderoso que mesmo na casa desse que se acha o Todo-Poderoso, Deus está salvando. O nosso Deus não perde batalha. Deus não perdeu o controle de nada. Estamos vivendo uma pandemia, como muitos dizem, mas Deus não perdeu o controle. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é que essa pandemia está servindo? De filtro. Ela está servindo, na verdade, de filtro. Porque muitos estão ficando para trás. Muitos estão tendo a sua fé reprovada. Essa aqui é a verdade. O Senhor está às portas, Ele está voltando. E quem é que vai ser salvo? É aquele que está firme. É aquele que está passando pela peleja, passando pela provação e está firme, está na presença, está servindo, está adorando, está glorificando. Apesar de todas as dificuldades. Há quantos que se acomodaram? A igreja está funcionando normalmente aqui, a minha igreja lá em São Caetano está funcionando, mas quantos que não deu as caras na igreja ainda? Se acostumaram, se acomodaram, estão na zona de conforto. Isso é perigo, irmão. Isso é muito perigoso. Há um filtro aí. Há um filtro. O Senhor está vindo buscar o seu povo. Ele vai buscar quem? Quem está preparado.
Mas antes, ele tem que filtrar. Até para nós conhecermos a temperatura da nossa fé, você tem que conhecer sua temperatura. Quando você está com febre, você não mede sua temperatura para saber como está? Nós precisamos também medir a temperatura da nossa fé. Como é que eu estou? Será que eu aguento o tranco? Irmãos, aqui no Brasil nós não temos perseguição religiosa, não. Os problemas que você tem são problemas familiares. Se nós escolhêssemos melhor, nós vivíamos no paraíso. A questão é que a gente não escolhe bem e acaba deitando numa cama de prego. Os nossos problemas são familiares, com filhos, com entes queridos. Mas perseguição religiosa por causa da nossa fé, ainda não temos. Como essa igreja aqui, como o apóstolo Paulo, que está preso, acorrentado a 2 homens, a 2 soldados, cada um preso por correntes pelos pés, um em cada lado. Ele ficava preso, ele estava com a sua liberdade poldada, ele não podia ir nem vir, estava parado. Até que a igreja que ele tanto amava levantou uma oferta. Os filipenses levantaram uma oferta e mandou um irmão chamado Epafrodito levar essa oferta para Paulo. Quando Epafrodito chegou lá, Paulo estava preso em 2 homens, um de cada lado. Olha o tamanho do homem, de Paulo, a grandeza do que aquele homem tinha na vida dele. O poder daquele homem não estava em finanças, não estava em fama e glória humana, mas estava no que saía da boca de Paulo. Aquele homem era perigoso. Obrigado, minha irmã. Não existe nada mais perigoso e também mais poderoso do que a palavra. Quando Epafrodito chega com oferta que os irmãos de Filipe mandou levar para Paulo, Paulo pergunta como está a igreja. E Epafrodito diz: a igreja está crescendo, está prosperando, os irmãos estão trabalhando, almas estão sendo salvas, está uma bênção. E isso alegrou Paulo, porque foi uma igreja que ele fundou, que ele abriu. E saber que a igreja estava bem alegrou mais ainda o coração de Paulo. O tema central dessa carta é alegria. Porque a igreja, apesar de estar passando por dificuldades, estava produzindo. Apesar de estar sofrendo perseguição, estava produzindo. Apesar de estar sofrendo afrontas, ela estava produzindo, ela estava rendendo, ela estava dando fruto. Aquilo alegrou. Quem é de nós que não gostamos de olhar para um filho nosso e ver que ele está indo bem? Valeu a pena todo o investimento que eu fiz. Está bem na escola. Meu filho tem o prazer de chegar para mim e dizer: meu pai, passei de ano. Ele fala com a boca cheia. Eu fico alegre também, saber que está valendo a pena. E ele saber que a igreja está bem. E ele vai reforçando isso. E ele vai dizendo: alegrai-vos no Senhor. No capítulo 3, no verso 1, abra aí sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 3, verso 1, ele diz: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. O tema central da carta é alegria, mas parece contraditório, porque Paulo está preso. Qual o motivo de alguém que está preso por crime que não cometeu se alegrar?
uma igreja que está passando perseguição se alegrar. Qual é o motivo, senão o Senhor? A nossa alegria não é de gargalharmos, não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando do prazer em estar em Cristo. As nossas pelejas em Cristo não são inglórias, mas são para a glória. Lutas inglórias é perda de tempo. É você lutar por nada, é você se exaurir por nada. Isso nós fazíamos antes de conhecer a fé. Lutávamos em glória. Perda de tempo, esforço jogado fora, investimento jogado fora, perda de tempo. Dávamos socos no ar. Mas em Cristo não. Cada luta tem uma vitória. Cada peleja tem uma vitória. A nossa batalha não é em vão no Senhor, irmãos. As nossas lutas, as nossas provações não é em vão no Senhor. E Paulo quer que aquela igreja se alegre cada vez mais. Ele está enxertando alegria. Ele está enxertando motivo de alegria. E ele tinha motivo para se alegrar? Aparentemente não. Mas ele dizia: eu me alegro no Senhor. Eu me alegro nas tribulações. Para mim o viver é Cristo, morrer é vitória. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Alegrar-se no Senhor, regozijar-se no Senhor, é algo intenso, é algo profundo. Não existe uma alegria que possa se comparar. Uma experiência como essa. Sabe como foi que Paulo abriu a igreja de Filipos? Ele estava indo para uma outra região. No meio do caminho ele adormeceu durante a viagem. E um anjo apareceu para ele. E o anjo disse: passe e vá para Macedônia. Coisa impressionante. Para nós hoje talvez seja uma loucura, sei lá. E ele obedeceu. E foi assim que ele chegou naquela cidadezinha. E foi assim que nasceu essa igreja. E era de todas as igrejas que ele havia aberto, a que mais dava alegria para ele. Eram irmãos de coração aberto, diferente da igreja de Coríntios, que dava muita dor de cabeça. Os irmãos de Coríntios murmuravam por tudo, reclamavam de oferta, de tudo. E Paulo, para poder não ter atrito, evitava até levantar ofertas na igreja de Coríntios. Enquanto na igreja de Filipos, Paulo está preso e os irmãos levantam oferta entre eles e mandam alguém levar para Paulo. Por isso que essas questões não se discutem. Tudo está na experiência que você tem com Deus. Uns não têm paciência, vamos esperar eles ter, ou talvez nunca tenha, mas aqueles que têm um coração aberto. Mas essa frase aqui, voltando para capítulo 4, verso 22. Todos os santos vos saúdam. Quem diria, aqui em Roma tem santos. E Paulo aqui não está se referindo às imagens, não. A gente sabe o que é que tem lá em Roma. Os santos aqui é a igreja. Santos somos nós. Não é porque a gente é perfeito, não é nada disso não. É porque somos separados do Senhor para Deus. É tão simples entender isso. Quando a senhora vai catar feijão, geralmente a senhora compra tipo A, graças a Deus por isso. Mas deve
ter algum dia que a senhora comprou tipo D e precisou catar. Mas não, hoje, glória a Deus, tipo A, tipo 1. Mas deve ter tido um dia de tipo D. E a gente já teve? Eu já tive várias vezes. A gente tem que catar, procurar dentro do saco de feijão aqueles que estavam bons e os que não estavam. Aqueles que você separou são os santos. Não estão bichados, não estão corrompidos, não estão podres, não está pela metade. Aquele que a senhora levou para a panela e cozinhou e comeu é os santos. Então Paulo está dizendo, aqui em Roma tem santo. Imagine como aquela igreja ficou. Puxa, e aí pensando que só a gente tem problema. Esse é o problema da gente. A gente maximiza os nossos problemas e minimiza os dos outros. Tem alguém em algum lugar com um problema maior do que o seu. E sabe qual é o maior problema das pessoas? Não ter Jesus na vida. O maior problema das pessoas é ficar na corda bamba com Jesus. Não sabe o que quer. Aquele crente Ramundo, conhece ele? Conhece? Né? É um pé na igreja e um pé no mundo. Tem gente que já chega na igreja assim, desconfiado, vai botando o pezinho devagarinho. Tem alguns que estão na igreja já querendo que a reunião termine logo, não sei para ir para onde, mas já está querendo que termina logo, pastor. Essa mensagem já está cumprida demais. Pois é, irmão. E Paulo está dizendo, olha, aqui tem santos. Por incrível que pareça, aqui em Roma tem santos. Jesus está salvando aqui em Roma. Isso me faz me lembrar de Obadias, o mordomo de Acabe. Acabe e Jezabel perseguiam os profetas. Alguns profetas eles conseguiram corromper, comiam na mão deles. Os profetas falavam o que Acabe queria ouvir. Olha que gente boba, gente estúpida, olha que bobagem. Você que está em casa, preste atenção. Como é que você quer que alguém fale o que você quer ouvir? Preste atenção, pessoal. Você está aqui, tem um buraco aqui, um abismo aqui, que se você der um passo à frente, você vai cair. Aí alguém diz para você, não, pode ir, não vai dar em nada não. Falou o que você quer ouvir. Nós não gostamos de proibições, nós não gostamos de normas, porque o pecado do ser humano é a rebeldia. O pecado do Éden é a rebeldia. Isso está em nós. Isso está em nós. Nós não queremos normas para nós. Norma de pai, norma de mãe, norma de justiça. A gente não quer isso. Tudo que venha normatizar, a gente quer sair fora. Como é que você quer que a pessoa fale o que você quer ouvir? Isso é estupidez. Tem um abismo ali, se você der um passo a mais, você vai cair. Aí o profeta diz, não vai dar em nada não, pode ir. Você vai e se afunda. Acabe conseguiu corromper a maioria de todos os profetas em Israel. Os profetas comiam na mão dele, na mão de Jezabel, falavam o que ele queria ouvir, e ele só se afundando moralmente, afundando espiritualmente, levando o povo de Israel para afundar moralmente, e a ira de Deus estava se acendendo contra Acabe. Se
acendendo contra ele. E Deus levanta dentro da casa de Acabe. Olha, que Deus é esse? Um mordomo, um assalariado, um servo de Acabe. Obadias reúne mais de 200 profetas que não se corromperam, que eram perseguidos por causa disso, e deu proteção, deu casa, café da manhã, almoço, janta e merenda. Quando Obadias fez aquilo, ele estava preservando a palavra, porque na boca daqueles profetas estava a palavra da verdade, enquanto na boca dos outros profetas a palavra já estava corrompida. Obadias disse: não vou permitir que isso aconteça. E ele, dentro do palácio de Acabe, preservou os profetas de Deus. Eu poderia dizer, na casa de Acabe também há profetas. Nem todos estão corrompidos, há profetas. Lá na sua casa tem santo. Quem é esse santo? Você. Lá na sua casa tem uma santa. Quem é essa santa? Você. Tem que ser você. Você. Lá onde você mora tem uma santa. Quem é você? Nem todos estão corrompidos, nem todos estão se corrompendo. Nós queremos Deus. Quem quer Deus aí, levanta a mão. Você quer Deus, você é um santo de Deus, você é uma santa de Deus. Você é diferente. Você quer o Senhor, você não está aqui à toa. Você não está aqui em vão. Talvez o inimigo estava querendo roubar a alegria daquela igreja, dizendo para ela: não vale a pena essa luta de vocês, esse serviço de vocês. Aí chega Epafrodito com a carta do apóstolo na mão, a carta de um homem que está em prisões, mas que não está desanimado, mas que não perdeu a fé, mas que estava firme no propósito, e dizia: eu me alegro. Meu Deus, que loucura! O que é que esse homem tomou? Ele está dizendo: eu me alegro. Mas em quê? A sua vida é só preso, é só pancada, chicotada, perseguição. Quantas vezes esse Paulo sofreu? Mas ele diz: eu me alegro, eu quero me desgastar pelo Senhor. Pelo Senhor vale a pena me desgastar. É isso que nós devemos querer. Os jovens têm que querer isso, os rapazes têm que querer isso. Pelo Senhor eu quero me desgastar. Quantos jovens, 20, 22 anos, 23 anos, que de tanto usar crack, já perdeu as unhas, já perdeu os dentes, já perdeu a beleza, já perdeu o cabelo, já perdeu a saúde, desgastando em quê? Em drogas. Mas no Senhor, os nossos desgastes só embeleza a gente. Os anos vão se passando e você vai ficando mais bonita ainda. Você vai ficando mais bonito ainda. Agora sai da presença de Deus para você ver se você não vira um maracujá de gaveta. É o sal. O Senhor diz: vós sois o sal. E o que é que o sal faz? Você que veio do interior, que não tinha geladeira lá,
para a carne não apodrecer, fazia o quê? Então pronto. Você vai ficando bonita, bonita. O Senhor vai te conservando. Agora tinha um problema na igreja. Um problema que Paulo queria resolver. O que estava impedindo da alegria ser mais intensa. Havia um problema entre duas irmãs que ninguém sabia o que era. Era a irmã Evódia e Sintique. Dois nomes estranhos, Sintique e Evódia. Ninguém sabia qual era o problema que havia entre elas duas, mas tinha uma rusga entre elas. E aquilo incomodava o ambiente da igreja. Apesar de tanta vitória e tantas bênçãos, e aquilo incomodava Paulo. E Paulo queria que aquilo fosse resolvido. Aquilo entristecia ele. É a mesma coisa de você ver dois filhos seus de mal um com o outro, brigando um com o outro. Puxa, não é legal. E o que você puder fazer para resolver isso, você vai resolver. Qual era o pensamento de Paulo? Inimigos nós já temos demais. Que nós tenhamos inimigo de fora, que não tem um Senhor, que serve ao mal, tudo bem. Mas nós que somos da fé, do amor, do Senhor, da graça, da palavra, e aqui eu volto à palavra que eu falei no início, construir pontes. As diferenças é para somar, não para separar. A diferença só separa quando o outro lado não entende isso. A não ser que as diferenças sejam ruins, nocivas, façam mal. Mas se é uma coisa que faz parte do ser do outro, pode até somar com a gente. Então havia esse atrito ali, e aquilo precisava resolver, porque Paulo está pensando em Jesus. Quando Jesus diz assim: um reino dividido entre si não subsiste. Se tem uma coisa que pode fazer com que o inimigo consiga ter uma vantagem, é nós estarmos divididos. Então, se nós fechamos esta brecha, o inimigo não tem parte conosco. E essa era a preocupação de Paulo. O que é que nós podemos trazer para nós? Do capítulo 1, continua aí na carta, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Paulo diz assim: mas que importa? O importante é que, qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo seja pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo fala de alegria. Me alegrarei, de todas as formas eu me alegrarei. Tanto por motivos negativos ou positivos eu vou me alegrar. O inimigo não vai roubar minha alegria. A minha alegria está em servir a Deus.
A minha alegria está em servir a Cristo. A minha alegria não está em servir a uma religião. A minha alegria não está em servir a um dogma. A minha alegria está em servir a Cristo. Paulo tinha isso bem claro dentro dele. E é isso que nós temos que ter bem claro dentro de nós. As circunstâncias não podem limitar aquilo que temos com Deus. Por mais difícil que seja as circunstâncias, por mais adversa que seja, ela não pode nos limitar. Ela não pode, de maneira nenhuma. Quando ele diz, no capítulo 4, verso 4 agora, capítulo 4, verso 4, ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se. Oh, irmãos, o que me impacta nisso aqui é ele ter todos os motivos para estar reclamando. Esse homem aqui não teve sossego um só dia, desde que ele abraçou a fé. Se tem um exemplo aqui que a gente tem que sentar, estudar, é Paulo. Se Paulo vivesse hoje, esses pregadores que estão por aí diriam que Paulo passou pelo que passou porque estava em pecado. E a gente sabe que não foi nada disso. Desde o primeiro dia que esse homem abraçou a fé, externamente ele não teve sossego. Então esse camarada aqui tinha todos os motivos aqui para estar magoado, ressentido, raivoso, revanchista, mas não está. Quando ele diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 1, é muito forte quando ele diz: sejam meus imitadores. Talvez eu não possa dizer isso, mas Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma figura que nós precisamos visitar. Paulo é uma figura que precisamos visitar. Eu vos digo, alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Puxa, meu Deus, é fácil você dizer isso quando sua bolsa está cheio, sua geladeira está cheia, o tanque do seu carro está cheio, o salário está entrando direitinho, as contas estão em dias. Mas um homem que muitas das vezes teve que fugir, descido por uma janela, dentro de um cesto, estava fazendo um culto, e de repente os soldados romanos souberam que ele estava na cidade. Vamos pegar ele, vamos matar ele. Os irmãos reuniram rapidamente, colocaram ele dentro de um cesto e desceram pela janela. Um homem que tinha que viver correndo o tempo todo sem ter feito nada de errado, mas dizer: alegre-se, alegre-se. Ele não está falando de alegria emocional, daquela que alguém diz assim: eu vou ali no teatro assistir um stand-up, estou precisando desopilar o fígado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um regozijo espiritual, de um gozo intenso, profundo, que nós devemos buscar isso, esse prazer no Senhor. E a primeira coisa que nós temos que aprender: parar de maximizar
os nossos problemas e minimizar o dos outros. O dos outros sempre é menor do que o meu é maior do que o dos outros. Talvez o meu é menor, eu que estou transformando ele num gigante, eu que estou transformando ele em algo gigante, e o do outro não tenho nem um pouco de empatia. O meu é grande demais. Aí o narcisismo toma conta. Já ouviu falar em Narciso? Conhece o mito de Narciso? Narciso era um príncipe, é uma lenda grega, que um dia ele foi no rio e ele olhou o reflexo dele no rio e ele achou bonito e ele se apaixonou por ele mesmo. Ele ficou apaixonado por ele mesmo. Daí vem a palavra narcisista. É quando a gente se coloca no centro. Os meus problemas são os maiores, eu tenho mais problema do que todo mundo. Ah, como eu sofro, ninguém sofre como eu. Ninguém sofre como eu. Então temos que aprender a não dar tanto valor assim, botar o nosso problema um pouco para baixo, diminuir ele. Mas sabe de uma coisa? Meu Deus é maior do que você. Sabe de uma coisa? Meu Deus é grande. Você não é tão grande como eu imaginava, não. Você já deve ter passado por algum problema que você pensou assim: puxa vida, como é que eu pude ficar tão desesperado naquela época? Olha que bobagem. Mas na época que você estava passando, você fez um cavalo de batalha. Ixi, meu Deus do céu. Quantas pessoas você deve ter machucado sem ter percebido? Estou com problema e não sei o quê. Pá. Deu muita importância. Aprender a avaliar. Jesus diz: quem é de vós, quando vai fazer uma construção, não avalia quanto vai gastar, o material que vai usar. Então avalie. Avalie os seus problemas. Avalie. E você avaliando os seus problemas, nós avaliando os nossos problemas, nós vamos pesar as escolhas. Pesou as escolhas. E pensar assim: puxa, Acabe perseguiu tanto, mas lá o Senhor preservou profetas. Meu Deus não perde. No palácio de César, o Senhor salvou vidas. E olha que a perseguição que vinha de lá era tremenda. Irmãos, César para os romanos era um deus. Quando Roma ainda era uma república, já vou terminar já. Quando Roma era uma república, começou com Júlio César. Júlio César começou a ensaiar ali o império. Ele aí se colocou como o Todo-Poderoso. Mas o império só veio mesmo quando o sobrinho de Júlio César, Otaviano, assumiu o poder. E o nome César passou a ser um título. Assim como presidente, faraó, passou a ser um título. Todo mundo que subisse ao poder em Roma era César. Só que Otaviano acrescentou uma outra coisa. Ele acrescentou o nome Augusto. Então Otaviano era César Augusto, ou seja, o Todo-Poderoso. César não era um nome qualquer. Eles eram adorados como Deus. Mas o nosso Deus é o Deus dos deuses. O seu Deus é o Deus dos deuses. Lá na casa daquele que se achava poderoso, o nosso Deus levantou. Fique em pé. Eu vou fazer uma oração agora.
E vou fazer a oração dizendo a outra palavra. Baal, que era adorado por Acabe, era o Deus para Acabe e Jezabel, o Deus da fertilidade, o Deus das chuvas. Jezabel acreditava que Baal é quem fazia chover. Era ele quem dava colheita abundante. Aí Deus, lá na cidadezinha de Gileade, levanta o profeta Elias. Num belo dia, Elias entra dentro do palácio marchando. Chega diante de Acabe e diz assim: olha, durante tantos e tantos anos não vai chover aqui. Isso foi uma pancada nos rins. Como que não vai chover se o nosso Deus Baal é o Deus da chuva? Mas Elias está dizendo: o seu Deus não é nada. O Deus verdadeiro não vai deixar chover aqui durante tantos anos. E se cumpriu. E Baal foi envergonhado. Esse é o Deus que você serve, que muitas das vezes a circunstância tenta roubar de você. Muitas das vezes. Baixe a sua cabeça, queridos irmãos. Baixe a sua cabeça. O nosso Deus é o dono das chuvas, é o dono do tempo, é o Deus que está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Tudo está acontecendo exatamente como Ele quer. Nós temos que estar firmes e se alegrar porque a palavra do Senhor é fiel. Se regozijar, ter prazer nas coisas de Deus, ter prazer na palavra, ter prazer em congregar, ter prazer em servir, ter prazer em estar diante de Deus. Vale a pena. É uma batalha para a glória. Todas as outras batalhas foi inglória, perda de tempo, perda de energia, sem lucro, a não ser dor de cabeça, colheitas ruins. Mas quando você abraça o propósito de Deus para a sua vida e não larga por nada, não larga, segura firme, vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque eu mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou
a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pega em seu colo, me aperta em seu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, recebe o meu nada, refaz a morada, refaz a morada, habita em mim, habita em mim. Me pega em seu colo, me pega em seu colo, me aperta em seu peito, me aperta em seu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Meu Deus, assim como Paulo, assim como o apóstolo Paulo, preocupado com aquela igreja, em manter aquela igreja alegre, regozijada, feliz no serviço que estava desenvolvendo para o Senhor, que ela não permitisse que nenhuma circunstância, tanto externa como interna, pudesse roubar aquele prazer, aquele regozijo, Senhor, porque era a estratégia dele. Ele tinha todos os motivos para ser um homem rancoroso, para ser um homem ressentido, para ser um homem revanchista, para ser um homem melancólico, deprimido. Tinha todos os motivos para esbravejar contra ti, Deus. Mas a experiência que aquele homem teve contigo foi muito forte. O Senhor pegou aquele homem de forma tremenda. O Senhor se revelou a Paulo. O Senhor deu uma experiência para Paulo que nada podia abalar aquilo. Nos dê experiências cada vez mais contigo, Senhor, para que esse mundo não encha os nossos olhos, não encha os olhos dos jovens da sua igreja, para que esse mundo não tenha nada, meu Deus, que venha nos cativar. Nada, nada, nada. Esse mundo é lixo. Esse mundo é lixo. Ele se não está pior, porque o sal que é a sua igreja está aqui. Meu Deus, abençoe essa igreja. Cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, o pastor dessa igreja. Meu Deus, que o Senhor multiplique o regozijo, multiplique a alegria, multiplique o entusiasmo, Senhor, multiplique, meu Pai. Que o Senhor possa revigorar teu povo cada vez mais, para a glória que há em teu nome. Amém e amém. Que Deus continue te dando
palavras assim como Paulo pedia à igreja. Ore por mim para que nós tenhamos palavras poderosas que vêm de Deus. E nesses últimos... Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor erga suas mãos e declare isso sobre teu amigo que está do lado, teu irmão, e sobre ti, brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Louve assim, amém. Na tua casa, no teu lar, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós queremos e desejamos isso, Pai. Nós queremos e desejamos isso, Senhor. Amém.